Não é escutar como você escuta qualquer coisa. É dar atenção. É dedicar o seu intelecto para você entender o que está sendo lido. Às vezes, eu tenho dificuldade. Alguém está lendo para mim, eu preciso ter muita concentração. Eu não sei você, mas eu preciso de muita concentração para entender o que a pessoa está lendo. Às vezes eu até fecho os meus olhos. Para mim, acho mais fácil quando eu estou lendo. O povo daquela época, eles estavam atentos. O ouvido parecia uma anteninha. Atento, ouvindo a palavra. Quantas vezes a palavra está sendo lida e nós estamos desatentos? Você já leu um livro que você lê, aí você fala assim, opa, não entendi o que eu li, vou ter que ler tudo de novo. Deixa eu voltar à leitura, porque eu não entendi não, tá? Eu me perdi. Às vezes a gente vai no automático, vai lendo no automático, nem está entendendo o que está lendo. E para a palavra de Deus a gente precisa dedicar atenção. Então, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve a palavra e bem-aventurado aquele que guarda. Guardar dizia de obedecer, dizia de colocar em prática. Guardar para eles não era só igual a gente faz hoje no Brasil. O nosso texto de guardar significa eu colocar num lugar, eu cuidar, sabe? É eu falar assim, guarda a palavra. Aí eu pego e vou guardar. Guarda o objeto, ó. Eu vou guardar o objeto, palavra. Para eles, o guardar significa li, entendi o que eu li e agora eu ponho em prática. Eles só entendiam esse guardar quando a prática era executada. Você tem guardado a palavra? Se você estiver guardando a palavra no sentido de prática da palavra no seu dia a dia, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Por quê? Porque os ensinamentos do Senhor, eles nos trazem benefícios, eles não são penosos. A palavra de Deus para nós, ela traz benefício para nós. Irmãos, não tem como eu criar um objeto, eu criar um algo e dizer para você assim, irmão Pereira, pega esse algo aqui que eu criei e explica para os irmãos a serventia. Sem eu falar nada com o Pereira. O irmão Pereira pode até dizer algumas coisas, mas quem criou? Fui eu. Eu preciso explicar. Você tem que ouvir de mim. Quem te criou? Como é que muitas vezes nas nossas vidas a gente dá ideia e ouvidos para tantos conselhos dizendo para a gente, faz isso e tu vai ser feliz, faz isso e tu vai ser feliz. Tu nasceu com esse propósito, tu serve para isso. Sendo que o nosso Criador colocou para a gente como é que a gente vai ser feliz. Então, se você guarda a palavra, se você pratica a palavra, então você vai ser feliz. Por quê? Porque tem alguém que tem um manual sobre a sua vida. Tem alguém que te criou com um projeto específico, e só Ele, Criador, é capaz de dizer como é que você vai ser feliz. Nada fora de Deus vai dizer para você como você vai ser feliz. Nada fora da palavra vai dizer para você como você vai ser feliz. Não adianta tu procurar. Se não tiver a palavra te dizendo, e se você não seguir a palavra, tu nunca vai ser um bem-aventurado. Quantas vezes nós estamos infelizes na nossa vida? Por quê? Porque não estamos seguindo o que a palavra nos diz. E muitas das vezes a gente começa a colocar a culpa em A, e B, e Z. Não vai adiantar se você não observar. Então, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. Por quê? Porque o tempo é próximo. Quando ele diz aqui de o tempo está próximo, ele está falando que o cumprimento dessa profecia, o cumprimento dessa visão do que foi mostrado para João, ia acontecer rápido.
Versículo 4. Aqui João começa a fazer uma saudação. Aí ele fala, João, quem era João? João era o escritor da carta. João era o discípulo de Jesus. João era aquele que tinha visto, que tinha testificado. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, outra pausa. As 7 igrejas não significa para nós hoje o continente asiático. Quando você fala Ásia, a gente pensa no continente. Esquece. Vamos voltar lá para a época deles. A Ásia era uma província de Roma. Era um pedacinho de terra que hoje é Turquia, o povo diz, né? Então, na época deles, João estava enviando a carta para as 7 igrejas da Ásia. E aí, mais para frente, a gente vai aprender, eu acredito na lição que vem, sobre essas 7 igrejas. E tem muita polêmica sobre isso. Por que foram só essas 7 igrejas? Sendo que tinham muito mais igrejas naquela época. Por que disso? Por que daquilo? Irmãos, essas 7 igrejas, elas eram representatividade da igreja universal, que era uma. Mas as igrejas que juntas formam uma igreja universal têm contextos diferentes. Então ele tentou trabalhar esses conceitos nas igrejas diferentes, mas abarcando uma única igreja. Por quê? Quando a gente vai ouvir, vocês se lembram, a gente teve a oportunidade de conversar com os irmãos sobre uma dessas igrejas, quando a carta chegou lá. E aí quando a gente vai ouvir, aí a gente ouve assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, as igrejas. Naquela época, as igrejas liam as cartas umas das outras, e isso chegou até nós. Nós também somos igreja. Então a mensagem foi para eles, e a mensagem chega até nós hoje. Então João estava escrevendo uma carta para aquela igreja, e ele estava saudando as igrejas. Aí ele estava dizendo assim, que a graça e a paz esteja com vocês. Qual é a nossa saudação? Pode ser em nome. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A saudação deles era graça e paz. Às vezes a gente não gosta muito desse graça e paz, né? Alguém diz assim, graça e paz. Aí a gente eu vou usar o linguajar porque somos nós, né? Nós somos assembleianos roxos, e a gente diz assim, tem que ser a paz do Senhor. Mas isso é uma saudação bíblica. E essa saudação bíblica envolve 2 coisas, a graça, pela qual eu e você fomos alcançados, porque a graça era um favor que nós não merecíamos, mas ela nos alcançou. Então quando você escuta essa palavra graça, você fala, opa, diz do que eu não merecia, mas Ele me deu. Quando alguém dizer para você graça e paz, a paz é resultado dessa graça na sua vida e na minha. Então ele diz para os irmãos, graça e paz. Mas irmãos, essa saudação era uma saudação especial, sabe por quê? Porque não era só João que estava fazendo. Ele diz graça e paz. Era como se ele estivesse dizendo, olha, alguém mandou uma saudação para vocês, graça e paz. E quem era essa pessoa que tinha mandado? Olha o que ele falou. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele estava mandando uma saudação, e a saudação aqui era trinitária. A saudação aqui dizia respeito ao Deus Trino. E você vai observar isso quando ele diz, daquele que é, que é e que há de vir. Ele estava falando sobre Deus. Não tenho tempo para discorrer sobre isso. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono. Ele estava falando do Espírito Santo. E no versículo 5, acompanha aí. E da parte de Jesus Cristo. Então João estava saudando aquele povo. Não era só ele, João. Ele estava falando, gente, eu estou enviando uma saudação para vocês de alguém. Quem é esse alguém? O Pai, o Filho e o Espírito Santo está saudando vocês com graça e paz. Irmãos, isso é bom demais, isso é gostoso. Isso diz, sabe de quê? Do cuidado de Deus com a igreja dele. Você se lembra na semana passada que o irmão Caleb falou que a igreja estava sofrendo perseguição, que a igreja estava sofrendo angústia, que a igreja estava sendo martirizada e etc.
E Deus estava falando para a igreja: gente, eu tenho um consolo para vocês. Está chegando aí uma carta. Eu estou saudando vocês. Isso é gostoso. Você quer ver quando eu estou em casa, que eu fui impedida de vir à igreja por algum motivo. Aí meu esposo chega lá e diz: as irmãs mandaram um abraço. Os irmãos mandaram um abraço. O fulano te mandou um abraço. A irmã tal perguntou de você. Isso enche o nosso coração. Por quê? Porque alguém lembrou de mim. Alguém sentiu minha falta. Alguém se importou e me mandou algo. Aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava se importando com a igreja, dizendo para ela: graça e paz esteja com você. E é da minha parte. Eu que sou, que era e que vou vir. Eu que tenho 7 Espíritos de Deus. Eu que faço a ação. Eu que falo através do Espírito da profecia. Eu que sou Jesus. E aí quando ele chega na parte de Jesus, aliás, na parte de Deus ele fala 3 coisas. Que é e que há de vir. Na parte de Jesus ele fala 3 coisas. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano rei. E o soberano dos reis da terra. Quando ele fala de Jesus, ele está lembrando para a igreja. Irmãos, essa saudação é uma saudação forte para a igreja. Ele estava fazendo a igreja se lembrar que Jesus era fiel testemunha, aquele que tinha vindo, que tinha sofrido martírio, que tinha morrido. Ele era testemunha, ele era mártir. Ele estava falando sobre o primogênito dos mortos, ele estava falando da ressurreição de Jesus. Porque muitos ressuscitaram, mas Jesus foi o primeiro que ressuscitou e não morreu de novo. E ele estava falando do Jesus ressurreto e soberano. Ele estava falando da exaltação de Jesus, da ascensão de Jesus. Então, quando ele fala de Jesus, ele leva o povo da igreja a lembrar do que Jesus tinha feito. Ele leva o povo da igreja a lembrar quem Deus era. Tudo isso numa saudação. Porque o povo daquele tempo conhecia Deus, conhecia Jesus. Você pode entender o que isso significa? Hoje, às vezes, a gente lê um texto, eu fico imaginando aqueles irmãos na aflição e na angústia que eles estavam, ouvir uma saudação dessa. Não precisa falar mais nada na carta. Eu sei até que aqueles irmãos já estariam chorando e falando: realmente a gente pode sofrer martírio. Por quê? Porque tem alguém que nos garante vitória. O Deus que é, o Deus que é, o Deus que há de vir. O Deus que foi testemunha, o Deus que é o primogênito que ressuscitou e o Deus que foi exaltado. Isso aqui para eles trazia um alento, trazia um consolo. E aí ele continua falando para os irmãos sobre Jesus. Olha o que ele diz, versículo 5: aquele que nos ama. Aquele que nos ama. Ele estava dizendo para a igreja: vocês estão sofrendo martírio, mas tem alguém que vos ama. Irmãos, pensem nesse consolo. Esse ama que era uma ação contínua. O verbo aqui colocado era de ação contínua. Ele não deixa de amar. E ele não ama mais. Você entende isso? Por exemplo, eu, Cláudia, se eu amar alguém e você ama alguém, eu vou usar o exemplo meu e do meu esposo. Eu digo para ele assim: amor, hoje eu te amo mais do que quando a gente se casou. Por quê? Porque quando eu me casei com o Edson, tinha muitas coisas do Edson que eu não conhecia. Tinha muitas falhas minhas que o Edson não conhecia. E a gente vai amando, e quando a gente vai passando por cima das falhas do outro e vai convivendo, isso demonstra um amor diferenciado. Mas Deus, quando Ele te ama, Ele já conhece quem você é. Ele já sabe dos seus defeitos, das suas falhas, da nossa pecaminosidade, da nossa pequenez. Mas a Bíblia diz: aquele que vos ama. Ele estava dizendo isso para os irmãos. Aquele que ama vocês. Segundo, e pelo seu sangue vos libertou dos vossos pecados. Irmãos,
Ele estava dizendo, Jesus, aquele que te ama e que resolveu o problema da sua existência. O amor era uma ação contínua. Agora, a libertação dos pecados era uma ação concluída. Já estava concluído. Ele já tinha vindo, já tinha morrido, já tinha sido assunto aos céus. O seu problema e o meu problema da nossa existência não é dinheiro. Não são as pessoas, não são crises da sociedade e problemas de governo. O problema é pecado. E só tem um capaz de resolver esse problema, e ele resolveu. A ação dele foi concluída. Ele estava dizendo isso para os irmãos, aquele que nos libertou dos nossos pecados. E eu quero fazer você lembrar de Paulo, quando ele disse: eu sou um miserável. Irmão, você já se pegou dizendo isso? Você já se pegou pecando e falando: Senhor, por que é que eu faço isso? Senhor, por que é que eu erro? Eu não quero entristecer o seu espírito, mas eu faço isso. Eu preciso de libertação. Irmãos, como é gostoso você ser liberto. Como é maravilhoso você ser liberto. E aqui João estava dizendo para aquelas pessoas: ele nos libertou dos nossos pecados. E a gente também já conversou sobre isso. Não vos metais de novo debaixo do jugo. Ele já nos libertou. Então ele estava dizendo para eles: ele nos ama, ele nos libertou e nos constituiu reis e sacerdotes, reino e sacerdotes. Ele estava dizendo para os irmãos assim: irmãos, ele cuidou de nós, ele zelou de nós, da igreja, com tanto amor, com tanto carinho. E eu vou dizer para você, Deus, ele cuida da igreja dele. Deus, ele zela pela igreja dele. E ele vai dizer isso. Ele nos ama, ele libertou dos nossos pecados, e ele fez a gente ser algo que não era para nós sermos, que nós não éramos merecedores. Ele colocou a gente para reinar com ele. O povo daquela época, irmãos, eles estavam padecendo a aflição. Mas se a gente padece com ele, a gente reina com ele. Então ele estava dizendo: ele nos constituiu reis. E o que mais, pastora? E sacerdotes. Sacerdotes, irmãos, dizia de duas coisas: de serviço. Os sacerdotes eram aqueles que executavam a obra de Deus nos templos, faziam as funções que tinham que ser feitas e ajudavam o povo. Você é constituído sacerdote. Quando a gente pensa assim, a gente está reinando e a gente é sacerdote, a gente se acha. Aí deixa eu dizer para você, ser sacerdote exige que você faça o serviço. Execute o serviço para Deus. Tu não é chamado para ficar parado. O povo daquela época, ele estava dizendo isso para eles. Ele estava levando esperança, mas estava dizendo para eles: vocês têm um serviço para executar. Quantas vezes a gente está na igreja e a gente diz assim: não, para mim tá bom só ser crente de banco. Isso nunca foi colocado na Bíblia. Para de falar heresia. Não dá para ser cristão e dizer assim: eu vou ficar cristão só indo na igreja sentadinho. Isso não é ser cristão. Ser cristão diz de você desenvolver um trabalho do reino para quem que te chamou, para quem que te alistou. Independente se você recebeu um cargo ou não recebeu um cargo, irmãos. Irmãos, hoje em dia nós estamos muito focados em carteirinha, sabe? Em nome, em cargo. Às vezes a gente tem até medo de errar a função da pessoa, para a pessoa não ficar entristecida com a gente, porque isso fere o ego da pessoa. A gente tem que parar de besteira. Todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui, somos sacerdotes no reino. A nossa prestação de contas não é com o pastor Edson, a nossa prestação de contas é com ele. Ele está falando para você: eu te constituí como sacerdote, você vai reinar comigo. Você está disposto a se sacrificar,
vivendo às vezes um evangelho muito fácil. Irmãos, a gente não está preocupado com quem está morrendo. A gente não está preocupado com quem está morrendo. Irmãos, eu vou dizer para vocês, o serviço de ação social da igreja é muito bom, é importante, é bíblico. Mas e o serviço de almas? E eu não estou falando só do departamento de missões dessa igreja, que inclusive dedicou a Deus um culto maravilhoso no último culto que o departamento de missões dirigiu. A gente está departamentalizando a igreja, sendo que missões é para a igreja inteira. Todos nós da igreja fomos chamados para levar o evangelho. E aí então ele está dizendo isso. Ele constituiu vocês reis e sacerdotes. Era gostoso ouvir isso, mas tinha função para ser feita. Sacerdotes para quem? Para Deus e Pai. E depois que ele fala todas essas coisas, ele faz uma doxologia. É uma palavra tão difícil, Cláudio. Ele faz uma adoração. Ele oferece palavras para Deus por tudo que Deus fez, porque Deus nos ama, porque Deus nos libertou e porque Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Irmãos, vocês talvez, a nossa mente, na nossa situação atual, não entenda isso, não alcance isso. Mas trabalhar para Deus é melhor do que ser presidente da República. Glória. Não tem nenhum cargo na face da terra que seja melhor do que trabalhar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não tem nada a ver com terra. Não tem nada a ver com o negócio dessa vida. Irmão, se você executa um trabalho para Deus, pode ser o mais simples que for. Você está num nível diferenciado do povo da terra. Irmãos, quantos de nós almejamos cargos públicos, estudamos, nos dedicamos para isso, mas nós nos esquecemos que nós fomos chamados para trabalhar para um rei, para um soberano, para o Criador do universo. Irmão, é um homem, é um ser, se eu posso chamar de homem, é um ser que controla, que governa. Se você fosse chamado para ser assistente direto do Bolsonaro, tu não ia estar feliz? Irmãos, a gente observa, eu vejo pelo Instagram, os coleguinhas que conseguem chegar lá perto do Bolsonaro. Irmãos, tira foto. Irmãos, uma alegria, uma felicidade. Eu estou usando esse nome porque ele agora é o nosso presidente, é uma das maiores autoridades do nosso país. Aí o povo tira foto e posta e faz e acontece. Ai, eu estava perto dele, eu estava... Irmão, tem alguém que está acima dele, alguém acima de homens. Qual é o homem mais poderoso que você conhece da face da terra? Irmão, tu está trabalhando para alguém superior a ele. Você entende o que é isso? Você poder trabalhar para alguém que não dorme, que governa, que é Senhor. Irmãos, ele não precisaria de nós, mas ele nos escolheu. Isso para nós tem que ser honra. Como os mártires que eram os irmãos que estavam sofrendo, nós temos a alegria de sofrer por amor a Cristo. Hoje em dia a gente fica falando do problema do sofrimento porque as pessoas estão tão incutidas com o ego, com o hedonismo, que as pessoas pensam assim: Deus está sendo tão ruim para mim, por que eu estou sofrendo? Eu não merecia sofrer. Ora, irmãos, Cristo sofreu por amor a nós. E os apóstolos e os irmãos diziam isso. Você, quando você sofrer, fique feliz. Pastora, para com isso. Que coisa louca é essa? É isso. Quando nós sofrermos por amor a Cristo e ao Evangelho, aí então o nome de Deus é glorificado na sua vida e na minha vida. Irmãos, as pessoas não entendem. Quando tem uma pessoa que tem câncer, está passando pelo sofrimento e está glorificando a Deus, elas não entendem. Isso para elas é loucura. Mas o nome de Deus está sendo glorificado. E o nome de Deus é glorificado em meio ao nosso sofrimento. Aqueles irmãos estavam passando martírio, sendo pisoteados, sendo perseguidos, sendo esmagados. Mas eles estavam levando a palavra. As pessoas olhavam e falavam assim: eles preferem morrer do que negar esse Deus. Essa semana eu vi uma mensagem
passagem que mexeu muito comigo. Daniel tinha mais medo de deixar de falar com Deus do que ir para a cova dos leões. Quantos de nós tememos a homens e não tememos a Deus? Quantos de nós queremos ser sacerdotes, mas não queremos falar a verdade que a palavra manda a gente falar? E eu vou abrir um parênteses aqui e vou dizer para vocês, quando alguém subir aqui em cima do púlpito e começar a falar coisas que vão de encontro à sua vida, recebe e fala: Senhor, eu preciso ser melhor. Irmãos, a gente está com uma mania feia de dizer assim: a pessoa subiu lá no púlpito e ficou mandando indireta. Não é indireta não, é direta. Sabe por quê? Porque Paulo, quando ele sabia que a igreja estava errando, ele falava: irmãos, eu fiquei sabendo que o fulano está discutindo com o ciclano e isso não dá certo. Irmãos, eu fiquei sabendo que isso está acontecendo aí na igreja. Irmãos, a gente tem que ser claro. Glória a Deus. E quando a gente faz isso, não é porque a gente quer te expor, é porque a gente ama e a gente quer ver você lá no céu. Deus está chamando a gente para ser sacerdote, para falar a verdade, para ensinar o povo o que é certo, o caminho certo. Porque a Apocalipse fala disso, do rei soberano, e que ele vai vir. Ele dá esperança para o povo dele, mas ele dá juízo também, ele vai trazer juízo. E nós temos que nos atentar para isso. Outras pessoas vão estar falando sobre isso, não é a minha parte. Mas vai aí, nós estamos no versículo... Deixa a pastora de vocês pôr o óculos, porque está difícil aqui. Eu imprimi a letra desse tamanho, o Daí fez um negócio aqui. Eu imprimi desse tamanho a letra e ainda estou com dificuldade. Vamos lá. Aí ele faz uma doxologia, no versículo 6, no finalzinho do 6. Nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e Pai. Você não foi constituído sacerdote, você não faz parte do reino, porque um ser humano te chamou. É verdade. Você não é constituído obreiro na casa de Deus para ficar servindo A e B. Ele está dizendo aqui, reis e sacerdotes para o seu Deus, é para Deus. O Edson é pastor para Deus, em primeiro lugar. Ele tem que fazer o que Deus quer que ele faça. Você é obreiro na casa de Deus, você trabalha para o Senhor, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Irmãos, a gente está fazendo as coisas para agradar o povo. E eu vou dizer para vocês, é melhor a gente estar aqui com 10 pessoas que estejam de acordo com a palavra, do que ter a igreja lotada de gente que não tem compromisso com a verdade. Irmão, se tu não quiser compromisso com a verdade, se tu não quiser ouvir a verdade, se desse ponto aqui não sai coisas que mexam com você e que trabalham em você lá no seu dia a dia, está errado. Se você não quiser isso, procura outro lugar. Por quê? Porque a palavra de Deus é para nos confrontar, a palavra de Deus é para nos melhorar, a palavra de Deus é para nos capacitar. Para quê? Para que o mundo olhe para você e queira ser como você. Por quê? Porque você recebeu transformação. E é uma transformação que o salão de beleza não faz. É uma transformação que cirurgia, indo lá no plástico, faz. Essa transformação é só o céu, irmãos. Transformação de caráter é só Deus. Transformação das nossas mazelas é só Deus que faz. Não adianta tu recorrer nem a tu e dizer assim: eu vou ser melhor daqui para frente. Se a graça de Deus não estiver com você, você não vai dar conta. Hoje tu começa bonitinho, amanhã tu já errou de novo. Mas vamos lá, volta de novo, pastor, vamos para a doxologia. Ele nos constituiu reis e sacerdotes para o Deus e Pai. Então a ele, olha lá, finalzinho do versículo 6, a ele glória e domínio para todo sempre, ou pelos séculos dos séculos, amém. João faz uma adoração às obras que Deus fez, que foi nos livrar dos nossos pecados, que foi nos amar, que foi nos constituir. Irmão, você tem louvado a Deus pelo que Deus fez com você? Às vezes a gente só lembra do sacrifício de Cristo na ceia.
Às vezes a gente só lembra do padecimento de Cristo só em momentos de dificuldade, de crise. Isso tem que estar na nossa memória. Isso tem que ser para nós uma esperança de dizer: alguém foi tão bom para mim. Alguém se importou tanto comigo. A você, ao Senhor, me perdoa, Deus. Ao Senhor eu rendo glória e adoração para sempre. Enquanto eu viver a minha vida, tem que ser adorar esse Deus que fez tudo por mim, tudo que ninguém podia fazer. Se tu procurar, tu pode até achar um que tenha coragem de morrer no teu lugar, mas ele morreu. Então ele está rendendo glória e adoração, e está dizendo que ele, para ele seja o domínio, para ele seja a autoridade, seja o poder, para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim seja. Tenho certeza que vai ser. É isso que ele estava dizendo. Versículo de número 7. Eis que ele vem com as nuvens. Ele vai chegar. João fala de um tempo presente como se o Senhor já tivesse vindo. Ele fala: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele estava falando de um evento visível. Ele estava falando de algo que vai acontecer. Até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. De novo, certamente, sim, amém. Convicção daquilo que vai acontecer. Irmãos, ele vai vir. E quando ele vier, vai ser momento de alegria, de euforia, de glória, de gozo, para quem o tem como Deus. Agora, aqueles que o transpassaram, aqueles que não deram valor ao sacrifício, aqueles que duvidaram, para eles vai ser momento de lamentação. E tem mais, eles não vão ter consolo. Aproveita agora. Vai ser um momento de glória. A gente pensa na igreja no nosso momento de glória, de vitória, de coroação de todo o nosso sofrimento. Mas para aqueles que não têm o Senhor, vai ser momento de desespero, de lamento. E hoje a gente precisa se compadecer daqueles que estão ao nosso redor. Vou voltar a dizer de missões. Essa semana eu estava falando isso com meu esposo, porque a palavra fala que você fala comigo também. Eu falei para o meu esposo: meu Deus, faz quanto tempo que a gente mora nessa rua? Eu cumprimento os meus vizinhos de bom dia, boa tarde, tudo bem? Irmãos, vizinhos próximos a nós, na nossa porta de frente, morava um senhor e a gente começou a sentir falta dele. E a gente descobriu que ele tinha morrido. O que eu fiz por aquele homem? Quando eu falei do amor de Deus para aquele homem, a gente está perdendo oportunidades. A gente quer ser missionário se a gente for mandar para a África. A gente quer ser missionário se a gente for mandar para não sei aonde. A gente quer ser sacerdote, a gente quer ter a carteirinha e subir aqui para falar. Mas as ruas estão aí cheias de gente precisando ouvir. E a gente não tem compaixão. Irmãos, quantas pessoas que estão cegas, com conceitos totalmente errados. Pensem agora essas leis aí, lei de aborto querendo ser legalizada. Irmãos, essas pessoas estão cegas. É verdade. Como que elas cuidam de um ovinho de tartaruga, dizendo que naquele ovinho pequenininho tem vida? E como que elas não cuidam do ovo que a mulher tem aqui dentro para gerar uma vida? Vocês entendem que as pessoas estão cegas? Elas estão sendo cegadas pelo secularismo. Elas estão sendo cegadas pelos conceitos que o mundo está colocando. E nós temos a verdade. Nós temos a palavra. Nós não estamos fazendo nada com essa palavra. A gente estava numa aula e o professor dizia: se esse Deus tem importância para você, se Ele mudou a sua vida, se Ele mexeu com você, você quer espalhar. Você não guarda só para você.
O conceito de reino é diferente do conceito de mundo. Irmãos, no conceito de mundo, sabe como é que é? Você descobriu uma coisa que dá lucro, você não conta para ninguém. Tu guarda para dar lucro só para tu. Tu descobriu uma receita que é top, tu não conta para as coleguinhas o pulo do gato, não. Tu guarda só para tu ser a melhor, porque o bolo da irmã fulana, porque a gente quer glória. É o hedonismo, é o ego. O mundo prega isso. Mas o reino diz daquilo que eu recebo, daquilo que eu encontro, e eu não consigo guardar só para mim. Eu tenho que dizer para vocês, eu tenho que espalhar. O que esse Deus representa na sua vida? Você está espalhando. Porque vai chegar o dia da lamentação. Vai chegar o dia do choro. E que essas pessoas que vão chorar aqui, pelo menos tenham escutado o Evangelho. Irmãos, às vezes eu dou os meus joelhos e eu falo, Senhor, tenho misericórdia dos meus parentes. Eu fico desesperada, não é quando está com Covid, não, é porque vai morrer sem a salvação. Irmão, clama, faz igual Paulo, eu tenho gemido, eu tenho sentido dores de parto para que Cristo seja gerado em vocês. Às vezes a gente na igreja preocupado com tanta coisinha, tanta picuinha, esquecendo que a nossa missão é grande. O Senhor tem te chamado, fala aos quatro cantos, fala quem te conhece sobre o Deus que você serve. Enquanto ainda é dia, porque Ele vai vir, certamente Ele vai vir. Versículo 8, Ele diz, eu sou. Aleluia. Eu sou quem? Eu sou o alfa e o ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele estava dizendo, sou eu o todo. Sou eu que controlo tudo. Sou eu que controlo do início ao fim. Sou eu que dirijo. Sou eu soberano, diz o Senhor Deus. De novo, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Está falando sobre a eternidade de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, sobre um Deus poderoso, soberano, que governa. E aí ele diz, o Todo-Poderoso, o Deus onipotente. Irmãos, não tem ninguém maior que Deus. Você entende isso? Não tem ninguém maior que esse Deus aqui não. Irmãos, pensa João falando isso para aquelas pessoas. Ele estava falando com os irmãos, e naquela época dos irmãos, o Domiciano era o imperador, o da época, ele se achava Deus. Então quando Deus usava essas palavras, Deus estava querendo dizer para eles, não tenham medo desses imperadores, não tenham medo desses que governam, não tenham medo desses que têm poder. Eu sou! Eu é que sou o alfa e o ômega, ele está lá, porque eu quis que ele estivesse lá. Deus estava dizendo para o povo dele, eu garanto vocês. Eu que controlo, eu é que sou imutável, irmãos. Homens mudam, homens passam. Hoje tu está no poder, amanhã tu não está mais. Hoje eu estou pastora no Setoró, até quando? Não precisa de eu ficar com o ego exaltado, porque eu vou passar. Não precisa de você ficar com o ego exaltado, tu vai passar. Todos nós somos pó e cinza, nós vamos morrer. Para de besterol, para de querer ser demais. O grande eu sou só é um. O todo-poderoso só é um. Quem tem vida para sempre só é um. A gente vai reinar com ele, a gente também vai viver aí a eternidade, se a gente estiver dentro dos padrões. Aí ele estava dizendo, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação. Está no versículo de número 9. Irmãos, olha só. O João era um apóstolo de Jesus. O João era uma pessoa bem conhecedora. O João era a pessoa que tinha tido essa visão. O João era a pessoa, se podia dizer assim. Ele era um que podia se gloriar. Olha o que ele faz. Ele desce.
Olha o que ele faz. Eu, João, irmão de vocês, companheiro de vocês na tribulação. Ele estava se igualando com os irmãos e estava dizendo: irmãos, nós aqui somos tudo igual. Ó. Nós, todo mundo aqui passamos por tribulação, passamos por dificuldade. Os irmãos em comunhão por alguém que nos comprou, que nos fez família. Então, meu irmão, a gente não chama uns aos outros de irmão. Você chama uns aos outros de irmão. Como é que a igreja deve tratar o irmão? Tu está chamando ele de irmão, de irmã. Como é que tu trata? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho 4 irmãos. Pense nas cordas do meu coração. Pense em amigos que eu posso compartilhar, que eu posso... Pense nos seus irmãos, naqueles que tu ama. E tu não quer ver morrer de jeito nenhum, que tu quer o bem deles. É assim que nós temos que ser um com o outro. João estava passando isso para eles. João estava dizendo para ele: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, nós somos companheiros nas dificuldades, mas nós também somos companheiros no reino. Quer dizer, nós experimentamos vitória, porque ele venceu, então ele nos garante que nós vamos vencer. E na perseverança, permanecer firme. João estava falando para eles: amigos, irmãos, nós somos companheirinhos porque daí vier juntos, firmes. Talvez a gente não possa te atender em tudo que você necessita, mas nós podemos ser companheiros na oração. Nós podemos ser companheiros que prestam o ombro, que te escuta chorar, que te dá o abraço, que te dá a mão. João estava dizendo isso para os irmãos. Aí ele estava dizendo a perseverança em Jesus. Ficar firmes em Jesus. Não é firme em governador, firme em pastor, firme no fulano, firme no líder ciclano. É firme em Jesus. Eu estava na ilha chamada Patmos. Irmãos, João, ele foi preso por causa de um crime. E o crime dele tinha 2 vertentes: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aleluia. Ele estava preso numa ilha. A ilha era como se fosse um presídio. E eram levados para lá os criminosos. E ele foi levado para lá como criminoso. Por quê, pastor? Porque ele falava a palavra. Porque ele dava testemunho de quem era Jesus. Será que nós estamos dispostos a sermos presos por causa da palavra, por dar testemunho que somos cristãos? Às vezes a gente tem até medo de dizer que é cristão. A gente não quer falar a palavra em qualquer lugar. Claro que a gente precisa ter jeito para falar a palavra. Claro que a gente precisa ter estratégia para falar a palavra. Claro que Deus é aquele que nos capacita para nós falarmos a palavra, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas você está disposto a ser preso? Irmãos, a gente escuta. Eu não sei se você acompanha os irmãos do Portas Abertas. Eu não sei se vocês acompanham. Eu acompanho Portas Abertas. Irmãos, você escuta cada testemunho daqueles irmãos que você fala assim: meu Deus, nós estamos rasos demais, irmãos. Irmãos, nós estamos precisando todo mundo se converter e ser crente de novo, irmãos. Irmãos, eu fico pensando: Senhor, se fosse eu, não sei se eu dava conta, não. Uma mulher que falou: nega o seu Deus, não nego. Ela foi violentada por todos os homens que estavam lá. Ela recebeu um paulada até todos os dentes da boca dela caírem. E a gente não quer sofrer uma coisinha, não quer que pise no meu carro, não quer que pise no meu irmão. Para de besterol.
entupidura pulmonar, eu puxava o ar e o ar não vinha. Fui parar numa UTI, bota uma máscara de oxigênio para me ajudar a respirar. Mas, irmão, isso é diferente de você apanhar, de você ter o corpo cortado, de alguém olhar para ti e começar a picar teu dedo e tudo mais. A gente pensa que essa história da garagem está longe, mas vai chegar. Será que nós estamos preparados para sofrer por amor à palavra? João foi preso por amor à palavra, porque ele dava testemunho da palavra de quem era Deus. Eu vou falar a palavra não, porque minha vizinha detesta crente, ela vai ficar com a cara virada para mim. E o que te importa é isso? Fala a palavra, porque vai chegar o dia que nós vamos comparecer diante dele. Irmão, não fica esperando alguém te dar uma oportunidade em algum culto para você pregar, não, irmãos. Irmãos, eu subo nesse culto que ministra a palavra porque eu sou pastora de vocês. Porque essa é a minha obrigação como pastora, sabe? Tirar carrapicho, lavar e limpar. Mas eu preciso fazer a obra lá com os meus vizinhos. Você precisa fazer a obra lá no seu serviço, é lá na sua escola, é onde nós estamos espalhados, não é aqui uns para os outros lindos, não, irmãos. Glória a Jesus. É dar testemunho na nossa vizinhança. É o nosso comportamento, dar testemunho de quem é o nosso Deus. Ontem a gente estava no curso, o irmão Marcos e eu e o irmão falava sobre isso. Irmãos, a gente não muda. A gente berra dentro das nossas casas, a gente xinga nas nossas casas, a gente faz um esculacho na rua, no mercado. Quem passou na minha frente na fila? Quem me deu uma fechada? Porque... Irmãos, que evangelho é esse? E eu não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim. Nós precisamos de transformação de caráter. Nós precisamos ter a mansidão de Cristo. Nós precisamos mostrar que nós somos diferentes. Alguém tem que olhar para ti e tem que falar assim: mas você não fez nada. Aí tu diz como minha mãe: não, deixa, filha. Deixa, o papai do céu vai falar. João estava preso. Ele não perdeu um amiguinho ou dois, não. Ele estava preso. Ele perdeu a liberdade de andar. Ele foi contado como criminoso. Era igual a Jesus Cristo. Ele foi para a cruz como criminoso. Foi a pior morte. E a gente não quer um nomezinho. A gente não quer alguém de carinha virada, de carinha emburrada. Mas João estava dizendo isso. Eu estava na ilha. Recebi, para eles eu cometi esses crimes, sabe? Eu falei a palavra, eu dei testemunho, aí eu fui preso. Era como se agora eu acabei de ministrar a palavra e chegasse aqui os policiais militares e colocassem algemas nos meus braços e falassem: você vai para a cadeia. Nós já temos visto pastores respondendo, porque estão em cima dos púlpitos pregando a verdade, por falar contra conceitos que o mundo tem colocado como corretos. E eles não estavam discriminando pessoas, não. Eles estavam discriminando não. Eles estavam falando contra ações que a Bíblia diz que é errada. Irmão, vai chegar a hora de tu ter que dar a cara a tapa. Vai chegar a hora de alguém olhar para você e te perguntar: tu é a favor do aborto? Nós temos que testificar, nós temos que testemunhar essa palavra que nós seguimos. Ou então a gente pode rasgar a Bíblia. Não, pastora, mas se foi violentado, eu acho que eu sou a favor do aborto. Que a pessoa tadinho. Irmãos, ou é ou não é. E nós temos que ser contra aborto. Nós temos que ser contra práticas sexuais que vão de encontro à normalidade. O que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo de homossexualismo, lesbianismo, bestialismo e tudo que é ismo que o mundo está colocando. Alguém vai te perguntar. Nós estamos caminhando para dias que os conceitos do mundo vão chegar até nós e alguém vai te perguntar:
E isso você vai ter que dar testemunho do Deus que tu serve. Tu vai ter que falar da palavra. Sabe por quê? Nós temos uma visão de quem é Deus. Eu vou usar um linguajar que os grandes usam lá. A gente tem que ter uma cosmovisão. Você tem que ter conceito, irmãos. Os teus conceitos têm que estar fundamentados aqui. Por quê? Porque nós vivemos de acordo com a visão que nós temos. Se a minha visão é isso aqui, se o meu padrão é isso aqui, a minha vida tem que estar baseada nisso aqui. Não adianta eu dizer que a minha vida está baseada aqui e fugir daqui. João foi preso por causa disso. Aí ele diz, versículo 10: achei-me no Espírito não era uma sensação natural igual eu estou olhando aqui vocês. Foi em Espírito. Eu me achei em Espírito no dia do Senhor. Alguns dizem que esse dia do Senhor aqui é o dia da vinda, ou o dia do acerto, ou o dia... A maioria dos comentaristas dizem que esse dia do Senhor era o domingo. Tá? Literal. Dia do Senhor. Para nós o dia do Senhor é domingo, que é o domingo da ressurreição. Está chegando Páscoa, glória a Deus, morte, ressurreição, passagem. Achei-me em Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte, como a voz de trombeta. Ele estava aqui e em Espírito tem coisa, irmãos, que não dá para a gente explicar. Não é no corpo físico, é como se alguma coisa levasse ele, a mente dele, o ser dele. E ele, de repente, era um dia de domingo, e ele escutou uma voz. E a voz vinha de trás dele. É como se vocês estão todos olhando para mim. Irmã, pastor Meron, dá um grito aí, pastor, bem forte. Lá de trás tu ouviu uma voz. O que tu faz? Qual é o nosso sentimento humano? Vou orar. Olha o que aconteceu com ele. Ele ouviu atrás dele uma voz. A voz era forte como de trombeta. Irmãos, trombeta para aquele povo significava que algo solene ia acontecer. Que algo diferenciado ia acontecer, que estava fora da normalidade. O povo de Israel, quando eles escutavam trombetas, eles tinham sensações diferenciadas. Se a trombeta tocar, eles sabiam, opa, levanta acampamento. Deus está mandando a gente embora. Se a trombeta tocar, opa, está mandando todo mundo reunir lá, que Deus vai falar com a gente lá perto do monte. A trombeta tinha sonidos diferentes. E quando João aqui, ele diz que ele ouviu uma voz forte como de trombeta, a voz estava falando para ele, vai acontecer alguma coisa. Te prepara aí. Aleluia. E aí, lá no verso 11, a voz diz para ele: escreve. Ele recebeu uma ordem. Ele recebeu um comando. Irmão, quando a voz é forte, quando a voz é potente, você recebe uma ordem. Tu tem medo ou não tem? O povo diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aqui ele ainda não tinha olhado para trás não, viu? Ele ouviu uma voz, a voz era potente, e o que a voz dizia? Antes dele se virar, a voz dizia: escreve um livro. Livro era o rolo, sabe? Que para nós hoje é livro mesmo, para eles era um rolo. Então ele entendia que era para escrever o que você está vendo e envia para as igrejas. Aí vem o nome das igrejas. Então ele recebeu um comando. Quando você recebe um comando do Senhor, o que é que você faz? O que você faz quando você recebe um comando do Senhor?
O Senhor está falando para você fazer alguma coisa. Por que tu está parado? O Senhor te deu uma ordem para prosseguir. Por que tu estagnou? O Senhor te deu uma ordem para ajudar. Por que tu não estendeu a mão? O Senhor dá ordem para nós. Na palavra dele está cheio de mandamento e de ordem. E a gente tapa os ouvidos. Irmão, tu já viu, tu que é pai e tu é mãe, tu dá uma ordem para o teu filho, e aí o menino não obedece? Aí tu chama o menino junto e fala para ele, eu mandei tu fazer isso assim, assim. Ele fala assim, não ouvi. E tu sabe que a criatura ouviu. Ela se finge de desentendida. Nós estamos fazendo isso com o soberano. Alguém que pode te esmagar. Ele está dando uma ordem para você, tu está fingindo e desentendido, acorda e não obedece correndo. Ele diz, eu me voltei para ver quem estava falando. Ele ouviu a voz era de trombeta, a voz disse para ele, o que tu está vendo, escreve um livro. E envia isso para as igrejas. Ele voltou para ver quem estava falando com ele. E quando ele se voltou, ele viu 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros representam as igrejas. Candelabro, vocês sabem que era um objeto, né? Vocês sabem o que é candelabro? Quem sabe? Candeeiro, castiçal. Para nós hoje é como se fosse... esqueci o nome, irmãos. Quando acaba a luz? Uma lamparina. Quando acaba a luz? Não me diz que tu põe a vela no copo, não. Vocês não fazem igual a pastora de vocês. Em cima do copo, não sei aonde. Numa xícara, no vasinho, sei lá o quê. Irmãos, aquele povo, Deus tinha feito esse objeto. E esse objeto ficava no templo, no tabernáculo, e esse objeto foi sendo levado, né, de geração em geração. Então, o candelabro, ele tinha uma função. A função dele era iluminar, trazer luz. Quando João olha para ver quem estava falando com ele, e ele vê os candelabros, ele entende. Porque a pessoa que está dando a revelação fala para ele o que significam os candelabros. Lá no versículo 20, depois vocês não verem, não vai dar tempo a gente chegar até lá, eu já sei. Esses objetos serviam para iluminar. Aí eu coloquei aqui. Os candelabros representam uma igreja. Qual era a função da igreja naquela época? É a mesma função da igreja de hoje. A igreja de Cristo é uma. Irmãos, para que serve a igreja? Para que é que serve a igreja de Cristo? Tu faz parte da igreja. E igreja não são as paredes. Igrejas é eu e você. Para que a gente serve? Irmão, para que é que tu serve? Tu já viu coisa que tem dentro da nossa casa que não tem serventia nenhuma? Que tu fala assim, eu não sei para que eu estou juntando essa talha, eu vou jogar isso fora. É quando Jesus diz lá em Mateus, o sal, que não salga, só serve para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. Ele não chamou a gente para ser inútil. Igreja, deixa eu ler para você o que eu coloquei aqui. Deve iluminar o mundo pelo testemunho. E se não testemunhar, aí Deus diz, eu tiro. Eu e você somos umas lâmpadinhas. Eu e você levamos a presença de Deus para onde a gente vai, principalmente se a gente diz que a gente é cristão. E as pessoas estão olhando a luz. Como que está a sua luz? Apagada?
apagadinha, pouquinha. Naquela época era azeite, hoje para nós é parafina, né? A parafina vai ficando pouquinha. Em nome de Jesus, recebe parafina. Em nome de Jesus, recebe o azeite. Que a sua luz volte a brilhar. Que você resplandeça a glória de Deus. Nós, igreja, precisamos resplandecer a glória de Deus. Irmãos, eu falo como pastora. Eu estou pastora aqui. E eu sempre digo isso. Todas as vezes que eu estou aqui, a gente vai passar. A gente vai sair daqui e vão vir outros. Mas o que é essa igreja? As pessoas que compõem a igreja de Deus, uma parte da igreja universal, que está aqui nesse local, tem feito pela vizinhança. Irmãos, por que esses vizinhos tudo aqui não são cristãos? Esses aqui que moram pertinho aqui de frente à igreja. Por que nós ainda não conseguimos ganhar essas quadras? O que a igreja do setor 3/5 está fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Irmãos, a gente está preocupado, sabe com o quê? Com camiseta. A gente está preocupado com o congresso. A gente está preocupado com as festinhas. Isso não é errado, isso é bom, fortalece a igreja. É bonito a gente estar vestido de camiseta, a gente ter festividade, com outras irmãs de outra igreja, a gente se confraternizar. Mas esse não é o foco principal da igreja. Nós fomos chamados para resgatar almas. E não fique esperando isso só do A, do B, da equipe de missões. Você é responsável. Eu e você somos responsáveis por esses bancos vazios que estão aí, ó. O Senhor vai cobrar de nós. Mas pastor, eu sou uma coitada, eu não sei nem ler e escrever. Irmãos, quando Jesus diz, ide por todo mundo, ele não falou, ide por todo mundo quem tem 2º grau. Ide por todo mundo quem sabe ler e escrever. Ide por todo mundo, você que experimentou o Evangelho. Vai, você que sabe falar o que esse Deus tem feito. Irmãos, vamos ganhar esse povo aqui para Jesus, ó. O que nós estamos fazendo, irmãos? A gente quer ir para a África. A gente quer ir ajudar missões lá no Piauí. A gente quer ajudar missões na Bahia. Eu não sou contra. Eu não sou contra isso. A Bíblia está cheia. Inclusive Paulo era uma das pessoas que saiu fazendo missões. Mas o nosso principal foco é aqui perto, onde a gente está. São nossos parentes, são nossos... Irmãos, imagina comigo. Se cada crente ganhasse as pessoas da sua rua, ganhasse os seus parentes para Jesus. Trabalhasse só nesse sentido. Irmão, faz isso hoje. Senhor, minha vizinha da direita é a Maria. Eu vou começar a orar pela Maria, até a Maria ser do Senhor. Meu parente Joaquim. O Joaquim está desviado. Ou então ele não quer vir para o Senhor, ou então ele pecou, ele está com vergonha de vir para a igreja, porque ele escandalizou. Irmãos, nessa igreja, eu já conheci pelo menos 10, no mínimo 10, pessoas que já foram daqui e hoje não estão em lugar nenhum. Elas não estão em lugar nenhum. E eu não conheço a história delas. Eu falo para elas, irmão, vamos para a igreja. Mas você é bem-vindo lá. E fala, não, pastor, o povo de lá me deixou. Não, pastor, o povo de lá me olha de rabo de olho quando eu chego lá. Você vai ser cobrado por isso. Eu e você vamos ser cobrados por isso. A igreja de Cristo, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nós pregamos a verdade, nós temos que falar a verdade, é pecado, mas nós temos que tratar as pessoas com amor, chama, traz, arrebanha, fala de Deus. Irmãos, não precisa da gente ficar fazendo flower todo dia, toda hora lançando nas redes sociais, para ver se vem gente. Quantos cultos aqui dia de domingo, se pedir levanta quem não é cristão, não tem um. Porque a gente não trabalhou para isso. Nosso foco é outro. Muda a sua visão, muda o seu foco. Muda isso. Então, a igreja serve para iluminar. Ele diz que virou para ver. 7.
7, semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, aqui ele começa a descrever a glória do que ele viu. Não era mais um Jesus carpinteiro. Não era mais um Jesus sem poder. Não era mais um Jesus que eles podiam amarrar, açoitar, levar para a cruz, cuspir na cara. Aqui ele começou a ver a grandeza, a soberania e o poder de Deus. Aqui ele viu um Cristo exaltado e ele estava no meio dos candeeiros. A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso. Cristo está no meio da sua igreja, é Ele que manda nesse lugar. Irmãos, esse lugar é dele. Quantas vezes eu fico preocupada, meu esposo sabe, eu falo disso para ele lá em casa. Eu falo, amor, eu estou preocupada com a igreja. Por causa disso, por causa daquilo outro. Sabe o que ele diz para mim? Vem cá, a igreja é tua. Ele não está querendo nos eximir da responsabilidade. Porque nós temos responsabilidade para com a igreja. Assim como você. Às vezes a gente pensa a responsabilidade da igreja é só do pastor, não é não. Você faz parte da igreja. Você será cobrado como igreja. Mas aquilo que está ao nosso alcance fazer, a gente faz. O que não está, quem está no meio, que é o dono da igreja, faz. Irmão, tu é dono de uma propriedade. Algumas pessoas vêm trabalhar com você e faz alguma coisa e outra e tal. Mas quem é dono? Tu não fica de olho naquilo que é teu? Tu não cuida do que é teu? Aqui era isso. E aí ele começa. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Aqui fala de sabedoria. Aqui fala de autoridade. Aqui fala de vivência, de experiência. Cabelo branco quer dizer muita coisa. Eu não posso nem abrir parênteses para dizer respeita os cabelos brancos. Respeita quem é mais velho que você. Estou falando em sentido de terra. Mas pastor, aqui o texto diz outra coisa. Sim, eu vou chegar lá. Mas você que tem cabelo branco, não tenha vergonha dos seus cabelos brancos. Eles mostram o quanto você já viveu. Eles dizem que você já passou muitas coisas. Eles dizem que você tem, ou pelo menos deveria ter, experiências profundas com Deus. Cabelos brancos dizem de autoridade. E a gente tem tido muita dificuldade com isso. Hoje em dia os cabelos brancos são rejeitados, são esquecidos, abandonados. A gente não valoriza a experiência dessas pessoas. Aqui, esse texto faz uma conexão com Daniel, quando ele fala sobre o ancião de dias. Fala sobre a eternidade de Cristo. Para nós humanos, cabelos brancos, tanto de tempo de vida, né? E para Deus, eternidade. Ele não tem começo, não tem fim. Cabelos brancos. Os olhos como chamas de fogo. Irmão, olhos como chamas de fogo, diz de olhos que prescrutam. Olhos que fazem um escrutínio. Olhos que sondam e que nada se furta do olhar dele. João agora via um Cristo glorificado. Ele estava tentando no linguajar humano dizer o que ele estava vendo. Aí a gente não pode levar para a literalidade e dizer o olho dele saía fogo mesmo. Quando eu era criança, quando eu era jovem, que eu lia esses textos, eu pensava, né, num ser e saía uns fogos assim do olho. Não, isso é um símbolo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha.
O bronze para eles remetia a juízo. Os pés de Cristo aqui estavam dizendo do juízo dele, que ele vinha para esmagar, que agora ele vinha para pisar a cabeça do inimigo, que ele vinha trazer juízo. Irmão, na semana passada, a gente viu que o Apocalipse é esperança. Mas você entende que vai ter juízo? Irmão, tu está ciente disso? Tu está entendendo isso? Tu está vivendo isso no dia de hoje, que vai ter juízo? Que Deus vai vir, não vai vir mais como carpinteiro. Agora ele vem com... A voz dele era como a voz de muitas águas. E alguns comentaristas dizem que ele estava na ilha de Pátimo e as ondas batiam nas rochas e faziam um barulho forte. E aí então João pega isso e fala, a voz dele. Deus precisa ser obedecido. O vento, o mar obedecem à voz de Deus. Que aqui no caso era Jesus. Aí ele diz, na mão direita, eu estou lá no versículo 16, eu prometo que eu estou correndo. Na mão direita, ó, a mão do controle, a mão da força. Ele tinha 7 estrelas. Irmãos, essas 7 estrelas, lá no versículo 20, ele vai dizer das autoridades constituídas. Aqui tem uma pequena divergência. Por quê? Porque alguns dizem que essas 7 estrelas são os pastores, e alguns dizem que essas 7 estrelas são os anjos, que são colocados nas igrejas e etc. Eu vou ficar com sendo os pastores, tá bom? As 7 estrelas eram pastores. Olha o que ele está dizendo. Ele tem na mão as 7 estrelas. Isso quer dizer o quê? Ele tem o controle dos pastores das igrejas. Não precisa tu ficar pensando que a igreja, o pastor está fazendo o que quer da igreja. O pastor está... Irmãos, ele vai prestar conta. Ele vai prestar conta. E isso é pesado. Não pensa que isso é fardo simples, não. Vai ter que dar conta. Por isso que tem um texto na Bíblia que fala: vocês trabalhem nas igrejas, ajudando os vossos pastores. Não dá trabalho não, porque eles vão prestar conta. Ajuda em vez de atrapalhar. Da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes. A espada era usada para defender a igreja. Irmão, presta atenção em mim. Eu estou quase acabando. Ele tinha a espada saía da boca dele, era para defender a igreja dele. Presta atenção, se você está aqui hoje e você está trazendo malefício para a igreja. Presta atenção. Se você só tem palavra de crítica, cala. Agora, se você tem um conselho, se você tem uma mão amiga para estender, para ajudar, faz isso. Aqui estava dizendo, eu anotei para mim não esquecer de falar para vocês. A espada é usada para defender a igreja contra ameaças. Aqueles que atacam a igreja com mentiras. Isso aqui diz de falsos profetas. Diz aqueles que querem levar a igreja falando doutrinas falsas. Mas aqui também diz daqueles que causam discórdia no meio da igreja. Daqueles que trazem problema para destruir a igreja. Sabe picuinha, sabe conversinha, aquele que leva em trás. Vem no pastor, conta uma coisa, vai no irmão, daí conta outra, vai no cinema, fala outra. Você vai ter a espada de 2 gumes sobre você. Ele defende a igreja dele. Ele não precisa de ajuda. Cuidado. Irmãos, nós temos que ter cuidado com o nosso comportamento quando nós estamos tratando de igreja de Deus. A gente pensa que igreja é brincadeira. A gente pensa que falar mal de igreja é brincadeira. Essa igreja tem um dono. O dono da igreja é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você está trazendo malefício para a igreja, se você quer prejuízo da igreja, prejuízo contra alguém que está trabalhando no meio dessa obra, Deus vai tomar conta com você. Não é pastor, não é líder, é Deus. Espada.
o sol na sua força. A glória de Deus era tão grande, que João, quando ele vê o rosto, que ele vê uma glória, uma luz, ele está dizendo aqui, como se fosse o sol na sua maior força. Irmão, olha para o sol quando é meio-dia. Olha. Quantos dos profetas, quando o encontravam, quando se deparavam com a glória de Deus, eles diziam: ai de mim, socorro! Isaías fez isso, Ezequiel fez isso, Daniel fez isso, Saulo de Tarso fez isso. Quem é você? Que luz é essa? João disse: ao vê-lo, eu caí aos seus pés como morto. Irmãos, era uma visão aterrorizante. Aí aqui eu vou dizer para você, não é uma visão de temor, era uma visão que trazia medo, pavor. E eu não sei como você entende isso. Quando alguém diz assim, a gente não pode ter medo de Deus. Antes, o verdadeiro amor lança fora o medo, isso diz a palavra. Todos eles ficaram aterrorizados com o que eles viram. O João disse aqui: eu caí como morto. Era como se dissesse: as minhas forças desfaleceram. Mas ele quem, irmãos? Jesus. Ele pôs sobre mim a mão dele. E aí ele disse para o João: para de ter medo. Ele estava ou não estava com medo, irmãos? Ele estava com medo. Jesus disse para ele: para de ter medo. Porque quando a gente vê mesmo a glória de Deus, a gente tem medo. Porque a gente entende as nossas mazelas, a gente entende que a gente é pecador, a gente entende que a gente não alcança Ele. Mas Ele diz para nós: eu não quero que você tenha medo, para de ter medo. Como Ele disse para João: eu sou o primeiro e sou o último, eu sou aquele que vive, João. Sabe o que Ele estava dizendo? João, você não precisa ter medo, porque eu sou aquele que morri. João, eu vou dizer para você, eu matei a morte. João, eu vou dizer para você, era para você morrer, mas eu fiz isso. Quando você tiver medo de estar diante do Deus Santo, o Senhor diz para você: não tenha medo, eu sou aquele que posso te ajudar. Eu sou aquele que lavo você, que limpo você, que purifico você. Ele está dizendo que Ele é o grande eu sou, que Ele é o poderoso, mas que Ele alcança a gente na nossa mazela. Irmão, o Senhor alcança você, seja qual for o seu pecado. Quem que está te impedindo de servir esse Deus grande? Em vez de você ter medo desse Deus, diz para Ele: Deus, eu quero te servir. Eu sei que o Senhor morreu, eu sei que o Senhor agora venceu a morte. Ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Irmão, quem tem chave é dono. Quem tem a chave do seu carro? É qualquer um? Quem tem a chave da tua casa? É tu que é o dono. Ele está dizendo: João, eu sou o dono da morte. E quando João cai como morto, ele está dizendo para João: você não vai morrer não, porque eu estou aqui, eu te sustento, vem. Eu te levanto, vem, eu te consolo. Essa é a visão que João tem de Jesus. Aí então Jesus diz de novo: escreve as coisas que você viu. O que ele viu está registrado no capítulo 1. Escreve as coisas que são. O que são é o estado da igreja. Capítulo 2 e 3. Escreve as coisas que vão acontecer. É o que você vai ver nas próximas lições. Você vai ver aí as coisas que são, que é a igreja. E você vai ver as coisas que vão acontecer do 4 ao 22. E no último versículo ele explica aí que as 7 estrelas são aí
Ele fala das 7 estrelas, dos 7 candelabros. As 7 estrelas são 7 anos das 7 igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pronto, ele explicou isso. Irmãos, prestem atenção em mim. A revelação do Apocalipse não foi à toa. A revelação do Apocalipse é consumação de toda uma obra de Deus. A revelação do Apocalipse não é para você ter medo, é para você entender. É para você saber realmente quem você é, pó e cinza. Mas é para tu entender, ele tomar conta de tudo, e dele levar os escolhidos para morar com ele, e dele separar as ovelhas dos bodes. Ele estava dizendo para a igreja: se prepara. Vocês estão passando pelo sofrimento, mas vai chegar a hora de reinar. E eu vou encerrar as minhas palavras dizendo para vocês, irmãos, nossa vida nessa terra aqui, é sofrimento. Desculpa se eu estou sendo muito dura. Nossa vida nessa terra aqui é sofrimento. Mas os nossos olhos não podem estar postos aqui. Nós temos uma esperança, e nós estamos aguardando essa esperança, e Ele nos deu a garantia, porque assim como Ele reinou, como Ele ressuscitou, nós também vamos reinar. Você está nesse lugar de passagem. Não queira ficar nesse lugar, montar banca nesse lugar, não, irmão. Não fica preocupado se tu tem muito ou tu tem pouco, não. Tenta viver, ser de grato por isso. Senhor, nós estamos na Tua presença nesta manhã, e realmente estudar a Tua palavra nos faz ver o quanto o Senhor é soberano, o quanto o Senhor é grande, e o quanto o Teu plano é fenomenal. Enquanto muitos olham para o Senhor e veem um Deus fraco, enquanto muitos olham para a Tua palavra e veem como mais uma historinha, mais um livro de histórias, o Senhor hoje nos dá a revelação do Apocalipse, dizendo para nós: vai acontecer. Assim como aconteceu a Tua ressurreição, que muitos não acreditavam. Assim como os profetas do Antigo Testamento testemunhavam que ia vir um raiz de Jessé. O Senhor veio, o Senhor cumpriu parte da Tua promessa. E tudo isso vai culminar, Senhor, na Tua glória, no fechamento, na consumação. Quando o Senhor vier para resgatar os Teus escolhidos e dar um prato final de vitória. Deus, enquanto isso eu te clamo, nos desperta. Deus, enquanto isso eu te peço, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, tira a Tua igreja da dormência. Senhor, nos sacode, nos faz olharmos com foco para Ti, esquecer das coisas e das tentações e das concupiscências que tão de perto nos rodeiam, mas que nós consigamos prosseguir, Senhor Jesus, que nós consigamos entender que a nossa esperança está em Ti e na Tua vida para nos buscar. Senhor, eu quero encerrar essa oração clamando Maranata. Vem, Senhor. Glórias a Deus. Vem, Senhor. Vem para nos buscar. Mas enquanto o Senhor não vem nos dar amor por aqueles que estão precisando ainda de receber essa boa nova, nos dá graça para enfrentarmos os sofrimentos que virão e pelos que nós já estamos enfrentando. Glorifica o Teu nome nas nossas vidas, cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas. Assim como o Senhor cumpriu naqueles irmãos, foi em João, que foi considerado criminoso, que foi preso. Cumpre os Teus propósitos nas nossas vidas. E que os nossos corações sejam alegres de padecermos por amor ao Teu nome, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.